Olá, amados irmãos da nossa querida igreja Menonita Ágape, não mais se unidos aqui no templo, mas se unidos agora em casa. E eu me alegro muito poder chegar a você, na sua casa, que você possa estar ouvindo também essa mensagem que Deus tem colocado no nosso coração. Sabemos que depois de 2 semanas, todo mundo em casa, todo mundo talvez um pouco ainda angustiado, alguns talvez um pouco nervosos, e não sabemos exatamente o que é que vai acontecer daqui para frente, mas a obra de Deus não para e nós também não vamos parar, com certeza, de transmitir a palavra do Senhor, de estarmos em comunhão. Muito bem, queridos, a palavra que Deus colocou em meu coração, confirmando na realidade por meio de uma irmã, nós encontramos no profeta Ezequiel, capítulo 20, eu vou ler do verso 1 até o 17. Eu estava meditando exatamente no dia em que uma irmã conversou comigo e foi exatamente esse texto que Deus já estava colocando no meu coração. Profeta Ezequiel, capítulo 20, do verso 1 ao 17, eu vou ler numa versão chamada Bíblia Judaica Contemporânea. Gostei muito dessa tradução. E aqui diz o seguinte: no 10º dia do 5º mês, no ano 7º, alguns dos líderes de Israel vieram consultar o Senhor e se assentaram comigo. E veio a minha palavra do Senhor: Filho do homem, fale aos líderes de Israel e diga-lhes o que o Senhor Deus pergunta. Vocês vieram me consultar? Pois assim como eu vivo, diz o Senhor Deus, juro que não deixarei que vocês me consultem. Você é quem irá julgá-los? Filho do homem, é você quem vai julgá-los? Então faça-os perceber quanto as ações de seus pais foram odiosas. Diga a eles que o Senhor Deus diz: voltem ao dia em que escolhi Israel, quando levantei a minha mão para os descendentes da casa de Jacó. Eu me revelei a eles na terra do Egito, quando levantei a minha mão, quando jurei para eles e disse: eu sou o Senhor seu Deus. No dia em que levantei a minha mão para eles, prometendo tirá-los da terra do Egito, para uma terra que eu havia separado para eles, uma terra fluindo leite e mel, a mais linda de todas as terras, eu lhes disse: cada um de vocês deve lançar fora as coisas detestáveis que tem posto em seus olhos. Não se corrompam a si mesmos com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor seu Deus. No entanto, eles se rebelaram contra mim e não me ouviram. Nenhum deles lançou fora as coisas detestáveis que haviam posto em seus olhos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria minha fúria sobre eles e alimentaria minha ira sobre eles ali na terra do Egito. Entretanto, por causa de meu nome, não deixei que isso ocorresse aos olhos das nações entre as quais eles estavam vivendo, à vista de quem eu havia feito a mim mesmo conhecido a todos eles, a fim de trazê-los da terra do Egito. Então eu os retirei da terra do Egito e os trouxe para o deserto. Entreguei-lhes minhas leis e lhes mostrei meus estatutos. Se alguém os obedecer, terá vida por meio deles. Entreguei-lhes meus sábados como um sinal entre mim e eles, de maneira que eles soubessem que eu, o Senhor, sou o único que os santifica. A casa de Israel, porém, rebelou-se contra mim no deserto. Eles não viveram segundo minhas leis, rejeitaram meus estatutos, os quais, se forem seguidos, trarão vida por intermédio deles. Além disso, eles profanaram meus sábados. Então eu disse que derramaria minha fúria sobre eles no deserto, a fim de destruí-los. Todavia, por amor de meu nome, evitei que meu nome fosse profanado aos olhos das nações, as quais viram quando eu os trouxe do Egito. Contudo, eu também levantei a minha mão e prometi a eles no deserto que não permitiria que entrassem na terra que eu lhes dera, uma terra que fluía leite e mel, a mais linda de todas as terras. Por eles terem rejeitado meus estatutos, não viverem segundo minhas leis e terem profanado meus sábados, uma vez que seu coração fora atrás de seus ídolos, ainda assim eu os poupei da destruição completa e não os exterminei totalmente no deserto. Vamos orar. Querido Pai eterno Deus, nós somos gratos por esse momento, podermos estar também refletindo na Tua palavra. Obrigado, Deus, a palavra que o Senhor tem colocado em nosso coração, palavra, sabemos, talvez um pouco dura, mas é o Senhor quem está falando e nós queremos ouvir, queremos colocar, Senhor, em prática, queremos obedecer
Abençoa cada um, Senhor, que está ouvindo essa palavra agora. Vem ministra a cada coração. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar um pouco sobre a rebeldia do crente. A rebeldia do crente. Talvez você esteja estranhando o porquê esse tema, ou por que falar sobre isso, exatamente no período em que nós estamos todos aí um pouco preocupados com essa pandemia que está assolando o mundo. Todos nós temos ouvido uma série de mensagens, temos visto e temos acompanhado pelo WhatsApp tantas palavras de fé, de esperança, de encorajamento, algumas talvez de juízo, outros de julgamento, alguns falando a respeito do juízo de Deus, o fim do mundo. São tantas coisas que talvez a nossa cabeça fica um pouco atordoada. Mas o que Deus colocou no nosso coração, que também é tempo para parar e refletir. Refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa atitude. O livro de Ezequiel, ele foi escrito obviamente pelo próprio profeta Ezequiel, é um dos profetas mais claros, um dos profetas que escreve realmente em ordem cronológica, um profeta que coloca várias vezes exatamente o tempo, a data, e aqui ele começa exatamente dizendo que dia, que mês e que ano que ele está falando. Ele está no exílio da Babilônia. E Deus se dirige a ele por diversas vezes dizendo, filho do homem. Essa tradução aqui diz assim, ser humano, significa que Deus usa qualquer ser humano, e Deus usa as pessoas simples para mandar o seu recado. O profeta não é alguém sobrenatural, é um homem como qualquer um de nós, desde que ele esteja obedecendo e seja fiel a Deus. A grande parte do povo da tribo de Judá tinha sido levado para o exílio da Babilônia por meio do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor começou a invadir Judá mais ou menos no ano 605 a.C. e por vários anos, 10, 12 anos, ele vem atacando esse povo e no final ele leva todos eles para o exílio. Ali eles estavam numa terra estranha, muito longe de sua própria terra, e em especial de Jerusalém, o centro religioso desse povo. O povo lamentava porque estavam longe de Jerusalém, do templo. Como é que eles iam fazer agora para chegar na presença de Deus? E o povo se perguntava, por que Deus não nos defendeu contra esse inimigo? Deus não tem por acaso uma aliança conosco? Deus não fez uma aliança conosco? E o que aconteceu? Os líderes foram até o profeta Ezequiel, que também estava com eles no exílio, também foi levado para lá. E queriam que o profeta Ezequiel consultasse a Deus sobre essa situação. Não se sabe ao certo sobre o que eles queriam consultar a Deus especificamente, mas não é difícil imaginar que seria sobre a situação pela qual eles estavam passando. Mas Deus responde dizendo que eles não o consultariam. Ou seja, Deus não daria nenhuma resposta favorável a eles. E Deus diz que o profeta era para julgar esse povo. E diz, filho do homem, não é você quem vai julgá-los? O profeta iria julgá-los em função do quê? Em função dos pecados de seus pais, em função da rebeldia deles próprios. O profeta era para mostrar a esses líderes onde está a raiz do problema. E eles próprios deveriam reconhecer as suas falhas, seus pecados, suas idolatrias, suas rebeldias, etc. E entenderem que agora estão sofrendo essas consequências. O profeta os faz lembrar dos pecados cometidos lá no deserto, durante os 40 anos em que eles tiveram que caminhar por causa da rebeldia, porque não confiaram em Deus. Quando os espias foram ver a terra onde mana leite e mel, onde tem abundância, eles voltaram, o povo se revoltou, se rebelou. E Deus diz, cada dia que os espias estiveram na terra prometida, cada um dos 40 dias vão ser 40 anos, quer dizer, cada um dos dias 1 ano, portanto 40 anos que vocês vão passar no deserto. E Deus pergunta, vocês não sabem o que fiz lá no passado? Por que repetem sempre os mesmos pecados? Uma das coisas que nós observamos aqui em primeiro lugar nesse texto, que Deus tem um plano para com o seu povo. Deus ama o seu povo. A primeira coisa que o profeta era para falar a eles era sobre a aliança que Deus tinha feito com eles. A promessa de tirá-los da escravidão lá do Egito, levá-los a uma terra onde haveria leite e mel e abundância. Deus formou o seu povo a partir de Abraão, Isaac e Jacó. Ele ama esse povo, Deus tem uma aliança com eles. Deus fez um pacto com o povo e sempre quis o melhor para eles. Por isso decidiu tirá-los da escravidão, dar suas leis e seus mandamentos a eles. Levá-los a uma terra que iriam conquistar a liberdade, plantar e colher e se estabelecerem como povo livre e um povo próspero. Deus ouviu o clamor desse povo lá no Egito e Deus usa Moisés para tirar eles de lá.
Mas havia uma condição. Eles deveriam se afastar dos pecados do povo egípcio. E olhando o texto e analisando um pouquinho, nós vamos ver basicamente 4 coisas que o profeta cita, não todas citadas no texto que nós lemos, mas se nós lermos o capítulo inteiro, olharmos o contexto, nós vamos ver que aparecem basicamente 4 tipos de pecado. A idolatria. Os olhos deles tinham se voltado e se enchido com tantos outros deuses, com tantas imagens. Egito tinha tantos deuses diferentes, alguns mais lindos que os outros, feitos por mãos humanas, feitos com ouro, feitos com prata, com joias e assim por diante. Eles enchiam seus olhos e achavam que esses eram os deuses deles. Porque o verdadeiro Deus, o nosso Deus, é espírito. Ele não é visto. Ele só é sentido. Ele quer morar dentro de nós. Ele quer que nós desenvolvamos uma fé, cremos nele e não correr atrás de coisas que enchem os nossos olhos. A segunda coisa que nós observamos que o texto fala a respeito da imoralidade sexual. Era uma prática muitas vezes descontrolada do povo fora do Egito, fora de Israel, mas também o próprio povo de Israel. Apesar de todas as orientações que Deus tinha dado ao povo, no deserto o povo se prostituía quantas vezes? Aqui no texto adiante também Deus está dizendo que vocês estão se prostituindo, jovens com a mulher do seu próprio pai. Não havia limites muitas vezes para essa imoralidade sexual. E eles muitas vezes desenfreados corriam atrás disso. A terceira coisa que nós observamos é a profanação do sábado. Sábado foi um sinal entre Deus e o seu povo. Deus deu um sinal a eles e Deus gosta de colocar algumas coisas, algumas regras, alguns símbolos como memorial, como sinal, como lembrança de que há um pacto, de que há uma aliança, que há um diferencial entre o povo de Deus e os que não são povo de Deus. Os sábados foram estabelecidos para descanso, para cultuar a Deus, e com isso o povo ia mostrar para outros povos que eles tinham uma comunhão com Deus e confiavam nele. Eles guardavam, reservavam um dia unicamente para estar em comunhão com Deus. A quarta coisa, a quebra das leis e dos juízos. Todos os mandamentos que Deus deu eram para serem obedecidos, não porque Deus simplesmente quer mandar, mas para o bem do povo. Várias vezes no texto que nós lemos e no capítulo como um todo, Deus diz que os estatutos fossem seguidos, eram para ser seguidos, para que o povo tivesse vida por meio deles. As leis, os estatutos, os mandamentos que Deus nos dá, têm um único objetivo, para que nós tenhamos vida e nada mais do que isso. Não obedecer os mandamentos, os estatutos, demonstra em querer fazer aquilo que eu acho que devo e posso fazer. E com isso eu me torno o meu próprio ídolo, ou seja, eu me considero acima de Deus. Esse é o grande problema. Qual foi a atitude do povo? Qual foi a atitude, a partir do verso 8, nós vamos ver qual é a atitude do povo. Infelizmente o povo não deu muito valor à palavra de Deus. Desde lá do Egito, o povo não deu muito valor. Fazia o que queria enquanto estava tudo bem. Mas quando sofriam, clamavam por liberdade. Enquanto estava tudo bem, eles faziam o que queriam. Mas quando a coisa apertava, quando o inimigo vinha, aí eles clamavam a Deus. No Egito clamaram a Deus e Deus ouviu o clamor do povo. E chama Moisés e diz, ouvi o clamor do meu povo e chegou a ordem de eu libertá-los. Mas logo que foram libertos, já no deserto, já na sequência, qual foi a atitude deles quando surgiu a primeira dificuldade? Reclamaram de Deus e se rebelaram contra ele. O que nós estamos fazendo aqui? Por que é que nós viemos morrer no deserto? Por que é que só temos que comer esse maná que está aqui? Por que é que não podemos comer os pepinos, os alhos e os peixes que tínhamos lá no Egito? Se lá não tinha sepultura, vamos ter que ser enterrados aqui no deserto. Primeira coisa, começavam a reclamar e não confiavam mais em Deus. Moisés, na sequência, já no começo de Êxodo, ele sobe ao Monte Sinai, 40 dias, sem comer, sem beber. Deus dando todas as leis, estatutos, mandamentos detalhadamente a Moisés. E o povo, na impaciência, porque Moisés demorou um pouco, acharam que ele já estava morto. O que é que eles fizeram? Pediram para Arão fazer um bezerro de ouro, aquilo que enchia os olhos, ouro reluzente. Fizeram um bezerro, fizeram sua imagem, se prostraram, se prostituíram diante daquele bezerro de ouro e disseram, esse é o Deus que nos libertou do Egito. Por mais de 40 anos, eles
tiveram que permanecer, porque eles não queriam obedecer a Deus. 40 anos, Deus tentando ensinar esse povo. Agora já em Canaã, na terra prometida, as 12 tribos distribuídas voltam a desobedecer e a praticar a imoralidade, profanar o sábado, desobedecer as leis, quebrar os estatutos e assim por diante. E Deus teve que mandar outra vez o castigo sobre o seu povo. A palavra-chave de Deus contra o povo, a palavra-chave nesse capítulo todo, chama-se rebeldia. Rebeldia. O povo sempre foi rebelde contra Deus, a não ser nos momentos em que as coisas apertavam. Aí corriam para Deus. E é isso que se repete agora no exílio. Os líderes pedem para o profeta consultar a Deus, porque agora eles estão sendo escravos em terras estranhas e querem agora consultar a Deus. E Deus diz, não vou falar com vocês. Não vou mais falar com vocês. Profeta, fala você com eles. Faz eles lembrar. Faz eles lembrar. Sabe, me faz lembrar quando Jesus manda João escrever aquelas 7 cartas que estão lá no Apocalipse, a partir do capítulo 2, a primeira carta para a igreja em Éfeso. E Jesus diz, lembra-te onde você caiu. Lembra-te. E cada um sabe onde caiu. Cada um sabe o pecado, cada um sabe a sua rebeldia. E essa é a palavra, lembra onde você caiu. Mas a atitude de Deus, ela sempre foi de misericórdia, ela sempre foi de amor. E o texto diz que Deus não eliminou o povo por completo. Por quê? Por amor ao seu próprio nome. Deus diz, por amor ao meu nome Yahvé, ao meu nome Elohim, ao meu nome Senhor Deus Todo-Poderoso e tantos outros nomes que o hebraico usa para Deus, por amor ao meu nome, eu não vou eliminá-los por completo. Deus quer reinar em nosso meio. Deus está dando mais uma chance a eles. Deus quer realmente restaurar o seu povo. Deus usa de misericórdia para com eles. Deus usa de amor para com eles. Deus quer que eles obedeçam aos seus estatutos, aos seus mandamentos, para que tenham vida, vida em abundância. Incrível que até hoje o pacto que Deus tem para com o seu povo prevalece até hoje. Prevalece até hoje. Inclusive uma das mensagens que tenho recebido recentemente no WhatsApp, sinal dos tempos. O povo de Israel é sinal dos tempos. Deus fala através do seu povo, mesmo durante tantos anos que o povo tenha se rebelado, 2000 anos rejeitando Jesus como Messias. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Deus não quebra o pacto e a aliança que Ele tem. Ele quer o nosso melhor. Eu sei, mais uma vez, que nós estamos aqui em período de reclusão, período de tomar cuidado. Temos ouvido muitas coisas. Como já falei, às vezes a nossa cabeça entra quase em parafuso, volta a trabalhar, não volta a trabalhar, fica em casa, não fica em casa. Todos vocês têm acompanhado esse turbilhão de notícias. Mas esse é o momento de se acalmar, momento de ficar quieto, momento de refletir, momento de realmente entender, momento de não entrar em pânico. Mas ao mesmo tempo nós nos perguntamos, o que está certo, o que está errado em tudo isso? Creio que cada um deve julgar, e o mais certo, o mais sensato nesse momento, realmente é a precaução e analisar e refletir. A palavra que Deus colocou em nosso coração foi de alertar, foi de refletir sobre a nossa atitude perante Deus, o nosso comportamento como cristãos, como crentes, como membros da Igreja de Jesus Cristo, pela qual Ele deu a sua vida. Como é que nós temos nos comportado? Como é que nós temos andado? Como é que nós temos dado um bom testemunho? Até que ponto temos, quem sabe, nos rebelado? E quais as atitudes que muitos estão tendo, mesmo estando na igreja, mesmo sendo membros da igreja, mesmo se chamando de crentes? Quais têm sido algumas atitudes? Não querendo trazer palavra de juízo ou de julgamento, mas apenas de alerta e de uma autoanálise sobre cada um de nós, para cada um de nós. Um alerta para analisar se sou ou não sou um crente rebelde. Cabe a você analisar a sua vida. Quais são essas, ou algumas dessas atitudes que estão presentes nas nossas vidas, mesmo hoje? Não são diferentes do que naquela época. Não são diferentes. Vamos analisar um pouquinho aqui. Uma delas, a primeira delas é a idolatria. Os olhos se desviando e se enchendo com coisas contrárias àquelas de Deus. Fazemos nossos ídolos que brilham perante os outros. Enchemos nossos olhos com aquilo que é bonito,
com aquilo que poderia ser agradável para nós, com aquilo que talvez cause status, traga status. Muitos de nós fazem de si próprios seus ídolos. Quando postam, por exemplo, no seu perfil, fotos sensuais para serem admiradas pelos outros. Uau! Coisas extravagantes. Apenas um exemplo da idolatria. A imoralidade sexual, creio que dispensa qualquer comentário. Nunca o mundo foi tão liberal. Se preservar puro hoje é um escândalo para o mundo. É antiquado, é ultrapassado. Fazemos dos atores da TV, dos filmes, nossos ídolos e queremos fazer igual. Achamos que aquilo é lindo e maravilhoso, que isso realmente é a alegria de viver. A sexualidade é um dos pecados mais comentados na Bíblia. É um dos mais desobedecidos. É um dos que tem trazido mais desgraça para o povo. E Deus alerta tanto a respeito disso. Não devemos esquecer que o nosso templo, aliás, o nosso corpo, é templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo aos Coríntios diz como é que nós podemos usar o nosso corpo numa imoralidade sexual e achar que o Espírito Santo habita em nós. Não tem como. Não tem como. O terceiro pecado que nós citamos antes é a profanação do sábado. Ah, mas hoje nós não guardamos mais o sábado. Isso é para judeu, isso é para adventista. Nós temos o domingo e temos liberdade e podemos fazer o que nós queremos. Queridos, nós temos o dia do Senhor, sim, que nós chamamos talvez de domingo. Apesar de que não estamos sujeitos, quem sabe, a uma lei, tem que ser exatamente esse dia. Mas existe o dia do Senhor, o dia de descanso, o dia de ir para a igreja, dia de receber alimento espiritual, dia de comunhão com os irmãos, dia de fortalecer a fé uns dos outros, dia de comunhão com Deus, mostrar ao mundo que nós temos um dia não só para passear, ir ao shopping, aos parques, mas um dia para reverenciar a Deus. Um dia que nós desligamos das nossas atividades para deixar Deus falar ao nosso coração, para estarmos descansados, para ouvirmos a palavra de Deus, para refletirmos sobre aquilo, quem sabe, que fizemos de errado durante a semana, pedir perdão, refletir e pedir, Deus, me guarde na próxima semana. Mas quantos correm, é tanta atividade, é tanta outra opção para encher o nosso tempo, que às vezes sobra pouco tempo para ir para a igreja. E quando chega na hora do culto, tem que sair correndo, muitas vezes bravo em casa, brigando, porque já estamos atrasados, chega aqui todo esbaforido. E o que a gente absorve daquilo que está sendo ministrado? Apenas para pensar. A quarta coisa é quebra de leis e estatutos. Quantas outras leis e estatutos são quebrados hoje? A palavra não é obedecida, não é levada a sério. Ofensas, julgamentos, mágoas, raiz de amargura, dívidas, vingança, inveja, palavras torpes, etc, etc, etc. Poderia enumerar aqui muitas coisas. Aliás, enumerar, né, muitas coisas aqui. Desobedecendo a Deus, a palavra dele, praticando a idolatria, a imoralidade, a profanação do dia do Senhor. Tudo isso se resume numa única palavra: rebeldia. Esse é o pecado, diz a Bíblia, que é o mesmo que o da feitiçaria. Amados, é sério isso. É sério. Deus quer nos abençoar, porque Ele nos ama. E Deus jamais vai quebrar a sua aliança para conosco. Quando Jesus veio a este mundo, João Batista pregou: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Jesus veio para implantar esse reino de Deus. Fazer parte do reino significa obedecer aos seus mandamentos, significa que existe um Senhor que manda na minha vida e eu quero obedecê-lo. Assim, é interessante que o texto que nós lemos, o profeta ele sempre repete Senhor Deus, Senhor Deus. O hebraico diz assim, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Senhor Deus, duplamente enfatizando esse Senhor, esse Deus, esse Rei. Será que nós fazemos de fato parte desse reino? Será que nós nos sujeitamos de fato a Ele? Os mandamentos que Deus nos dá, eles não são pesados. Eles não são difíceis. Eles trazem vida e vida em abundância, disse Jesus. E assim como Deus não destruiu o seu povo por completo, mas sempre deu uma nova chance, assim Ele ainda age hoje. Ele quer nos dar sempre uma nova chance. Mas uma coisa é certa.
não podemos brincar com Deus. Pode chegar uma hora em que vai ser tarde. Vamos analisar nossa vida. Vamos permanecer fiéis a Ele. Eu quero terminar com as palavras que o Senhor Jesus cita em João, Evangelho de João, capítulo 10, verso 27, quando Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te preserve. Estamos juntos e mais uma semana de vitória na presença do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.